Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu áudio tá bom? Tem alguma interferência aí, Nelson, Igor? Tá ótimo. Tá ótimo. A ideia aqui a gente já fez algumas apresentações do coletivo de um modo geral, acho que uma ou duas, não lembro exatamente. A gente fez uma no ano passado, quando a gente estava interligado ainda com outros processos aí, de um modo geral. Aí eu disse que o Ricardo ia começar a fazer teste quando começar a chamada. Mas enfim. E aí a gente percebe que tem alguns movimentos aí, né, de pontos de virada, né, no nosso processo coletivo, pessoas chegando, pessoas partindo, né, pessoas que já estavam presentes aqui se aproximando mais de uma composição mais integrada, né, do coletivo, etc. E a ideia aqui é mais especificamente a gente falar um pouco sobre o que é que está acontecendo, né, sobre quais são as nossas intenções, quais são as nossas propostas, do modo geral, referente ao coletivo, que já adianta. Tem alguns grupos de estudos, né, de pessoas que colaboram conosco aqui, né, que não necessariamente precisam se identificar como membros do coletivo, porque às vezes, sei lá, talvez isso possa ser um incômodo para alguém que tem uma vertente política tal e tal, né? E aí não importa qualquer que seja, desde que, lógico, dentro do nosso coletivo a gente não busca dar vazão a certas reverberações políticas que caiam em uma espécie de processualidade reacionária. Entretanto, você pode ter suas posições políticas e fazer uma abordagem de um grupo de estudos voltado para, por exemplo, sei lá, uma perspectiva mais conservadora da filosofia, que nada impede você participar e não precisa estar alinhado com perspectivas políticas X ou Y ou qualquer que seja, né? Então, os grupos de estudos, eles são variados, né? Tem grupos de estudos de filosofia medieval, tem grupos de estudos voltados para as atividades particulares que cada um de nós aqui atualmente nutre nos seus canais, que são os canais Gap Filosófico, Orientações Filosóficas, o Psicocinética do Nelson, que a gente está fazendo um trabalho aí de divulgação para crescimento também, né? O canal do Leitor Subversivo, né? Então, cada um tem as suas perspectivas específicas dentro do sentido político e dentro do sentido epistemológico, né? Preferencial epistemológico, e dentro de uma maturidade integrativa se compõe e dialoga dentro daquilo que é possível fazer e também dentro do que não é possível, né? E a gente administra isso de modo geral, dentro do coletivo, e o grupo é aberto para que pessoas possam passar a vir integrar e divulgar seu trabalho dentro dessa mesma lógica, sem nenhum tipo de cerceamento ou diretriz que incida nessa, mediante esse tipo de questão, né? E aí, a gente tem, voltando para a questão dos grupos de estudos, né? Grupo de filosofia medieval, grupo de Aristóteles, grupo voltado para uma série de abordagens ali, tem filosofia católica, né? Tem Max Stirner, enfim, tem grupo de estudos Nietzsche, né? Tem um grupo do Nelson, né? Sobre filosofia e sofrimento psíquico, né? Que está estudando agora o Rosa, né? Da quarta geração da escola de Frankfurt, né? Sobre aceleração. Ou seja, tem uma variedade de questões ali que também podem servir a uma mera divulgação, né? E também tem aí, tá atuando com um sebo virtual, né, do nosso amigo José Gabriel, que vem colaborando já há um tempo aqui com o nosso processo coletivo e com o canal, o Gap Filosófico, né, também está com essas atividades para tentar subsistir e dar alguma substancialidade ao coletivo como um todo, né, fazendo essa colaboração aqui, vendendo livros usados em bom estado, né, divulgando no Instagram, para ver se a gente consegue um mínimo de subsistência econômica. E a gente aqui vai pensar e vai propor algumas questões, vai falar sobre como essas questões incidem sobre o nosso processo coletivo. E para não ficar falando sozinho, eu passo a palavra aí para o Igor, e para quem quiser falar, estamos eu, o Nelson e o Ricardo aqui, que também está desde o começo aqui no nosso processo coletivo com economia participativa e BitBay Moeda Social, né, como um processo de integração e apoio ao nosso processo coletivo. Porém, eu acho que ele não vai conseguir falar, né, e aí a gente pode ir conversando e complementando isso, né? E aí deixando claro, né, interessados em fazer parte do processo coletivo, podem entrar aí, ó, no link que vai ficar disponível quando isso for ao ar, né? Todos os grupos, os projetos, os canais, vai ficar tudo disponível aí na descrição. E como você pode também colaborar,
seja fazendo parte do projeto, ou seja, sei lá, com apoio financeiro também, porque a gente aceita apoios financeiros, porque a gente aqui é totalmente independente e é um problema aqui, por vezes, para a gente subsistir, né? Porque a gente precisa de material, a gente precisa de pagar a internet, a gente precisa, digamos assim, de algum tipo de apoio para poder subsistir e continuar fazendo esse trabalho totalmente independente. Lembrando que também tem a questão, né? Existe uma composição aqui de pessoas que são acadêmicas, no sentido mais estrito do termo, e pessoas que não são acadêmicas, e por vezes isso não deve ser um problema, né? Porque também não tem um processo hierárquico voltado para quem faz pesquisa ou não, mas que seja minimamente honesto do ponto de vista de fazer o seu tipo de abordagem, que está sujeito a erros, mas que sejam minimamente suscetíveis a uma autocorreção, né, dentro daquilo que incide fazer um trabalho honesto, né? Então, seja você acadêmico ou não, isso não incide necessariamente sobre você fazer um trabalho que seja legítimo ou não. O seu comportamento, o seu trabalho, a maneira pela qual você se porta é que fala do seu trabalho, né? Para deixar essa questão clara aí. Então, eu passo a palavra. Obrigado, Alberto. Boa tarde a todos, né? Eu sou o Ricardo. Quem está acompanhando também a gravação pelo YouTube aí depois, eu vou passar essa apresentação do Coletivo Filosófico e tecer alguns comentários, e aí fique à vontade, caso vocês queiram comentar em cima, ou então de alguma maneira adicionar alguma coisa, me interromper quando vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá? Em 2020, eu criei o Orientações Filosóficas com a vontade de preencher, né, essa lacuna que é a divulgação filosófica nas redes, né? Eu fiz uma rápida pesquisa na época e, claro, já conhecia o projeto do Gap Filosófico, já conhecia alguns projetos de filosofia, assim, mais famosos, né? Algumas daquelas páginas do Instagram que comentam sobre filosofia e falam sobre algum filósofo, enfim, essas coisas eu já tinha visto que havia, né, de fato, na internet. Mas eu estava com muita dificuldade de encontrar algo que fosse, como o Alberto disse, que tivesse um certo rigor, mas que não fosse também mais do mesmo, né, de uma apresentação acadêmica ou coisa do tipo, mas que tivesse ali alguns elementos, claro, em relação a isso. Então eu comecei a fazer os projetos relacionados, depois cheguei junto com o Gap Filosófico, que me ajudou muito e ainda me ajuda, lógico. Depois o Leitor Subversivo, participações em eventos, depois conheci o Ricardo, né? E depois fui conhecendo os outros, o Nelson e os outros que fazem parte lá, o Júnior, né? E muitos outros que estão lá presentes, que infelizmente não estão aqui na reunião, mas acontece. Bom, dito isso, né? O Alberto tocou num ponto fundamental, que é a questão financeira. Hoje a gente vive numa sociedade que tudo tem um custo monetário, né? Não só um custo de trabalho, de tempo, de disponibilização, mas um custo financeiro também, né? E isso a gente já vem sofrendo há muito tempo com essas questões de equipamento e questões básicas para que a gente possa realizar alguma atividade online. Tem muita gente que pensa que ligar um computador, se apresentar na frente de uma webcam, repassar um conteúdo, é uma coisa completamente gratuita, que não vai ter nenhum custo em relação... Não. É aquela velha máxima. Se não é você que está pagando, né, alguém está, né? E aí quem está pagando essas produções, esses vídeos, todas essas produções de conteúdo, somos nós mesmos, né? E nós tiramos isso do nosso próprio bolso, seja como professor de filosofia, seja como alguma outra profissão que alguém tenha, né? De alguma maneira a gente está tirando ali do nosso próprio bolso para que as pessoas minimamente, né, possam ter aí um conteúdo de qualidade em relação à filosofia e assuntos diversos afins, né? Que a gente fala também sobre política, fala sobre cinema, sociologia, antropologia e por aí vai, né? Então, a chamada para esse coletivo filosófico, nome extremamente genérico que a gente coloca agora, mas que depois pode ser
mantido ou retirado, né, é a intenção de unir pessoas que trabalham com esse conteúdo filosófico na internet, né, propriamente na internet, redes sociais, YouTube, afins, para que a gente possa unir nossos conteúdos, o que a gente faz, e possa crescer, desenvolver e ganhar também com isso, né, posteriormente, um ganho monetário. Não vamos ficar ricos, né? Não é a intenção, não é riqueza, né? A intenção não é ficar milionário com isso. A intenção é que a gente não tenha mais que tirar do nosso próprio bolso contas como luz, contas como internet, equipamentos que falham, como por exemplo celular, notebook, às vezes precisam de alguma manutenção ou troca, e às vezes a gente não tem naquele momento, não tem naquela época. Então são todas essas formas e esses modos que a gente está aqui imaginando e pensando para poder entregar, continuar entregando, claro, para o grande público, o público online, essas atividades. Que hoje nós temos atividades como minicursos, a gente tem atividades como grupos de estudo, a gente tem atividades e que não exige de forma nenhuma uma presença acadêmica, no sentido, você tem que estar matriculado em escola XYZ ou faculdade XYZ para você ler a República de Platão. Não. Você entra no link, está lá aberto para todo mundo, você tem o livro disponível, você lê, tem os comentários, você pode interagir com a gente sem problema nenhum, somos pessoas bem acessíveis, e pronto, né? Você não tem assim um gasto, um deslocamento, e nem tampouco outro tipo de gasto, como por exemplo matrícula ou alguma coisa do tipo. O conteúdo está lá, livre, gratuito, né? E até a internet continuar existindo, está por lá, né? Ou até o Elon Musk comprar também o YouTube e decidir que a gente não deve mais fazer parte dali, e a gente vai para outro canto. Mas dito tudo isso, né? Eu começo aí com a apresentação. Pode passar, Alberto. De novo. E aí é um pouco mais do mesmo, né? A invenção do nosso coletivo. O Cosmopolita TV ele já está responsável ali pelos conteúdos, né, imersos dentro dos canais e coisas do tipo, né? Mas a ideia não é só no Cosmopolita, mas de modo geral, que os nossos canais do YouTube, que os nossos canais voltados para os projetos que a gente tem, né, os nossos canais profissionais, eles comecem agora a replicar conteúdo do coletivo, né? Pode falar, Alberto. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque o Cosmopolítica TV, na verdade, foi um projeto que começou até antes do canal Gap Filosófico, sabe? Na verdade, o Cosmopolítica TV era o canal Observatório Político, que na verdade quem criou esse canal foi a Ana Castro, que faz participação conosco lá no canal Futebol Infinito. Inclusive a gente vem, digamos assim, se enveredando por essa perspectiva, que é muito mais assim, também recreativa, mas que tem a sua seriedade dentro daquilo que se propõe, né, que é o nosso projeto sobre esportes e futebol, né? Mas a Ana Castro foi que criou o Observatório Político, né, e começou a puxar essa verve, isso em 2000 e... acho que 2019 para 2020, viu? Acho que foi até antes, porque o Observatório Político, enquanto canais não, né? Grupos no WhatsApp existe desde 2014. Então, de certa forma, desde 2014 eu já vim estudando uma possibilidade de utilizar esse material virtual como possibilidade de fazer algo mais, digamos assim, profissional, como uma atividade profissional, né? E aí, a gente fez um tempo aí esses conteúdos, né, etc e tal. Isso me deu uma espécie de encorajamento para criar o Gap Filosófico em meados do ano 2000, inclusive também coincidentemente com o início da pandemia, né? Uma época que eu, ao passar 5 anos na empresa, tinha acabado de ser desligado lá e etc. Né? Então surge uma necessidade de fazer algum processo, algo que pudesse ser, digamos assim, autônomo, mas subsistente, que tivesse um mínimo de
seriedade, né, referente àquilo que eu me propunha. E aí comecei a receber convites e parcerias nas redes e de outros canais, e de certa forma o Gap Filosófico foi se tornando, eu digo que ele sempre teve esse intuito desde o começo, né? Ele foi se tornando uma espécie de veículo, lógico que sempre teve os conteúdos, né, mais específicos do canal, que ajudaram bastante, inclusive, o canal a ter uma espécie de solidificação atual. O canal tem seus produtos próprios, por exemplo, né? Então, digamos assim, por exemplo, algo que é o cargo-chefe do canal é a filosofia de Nietzsche, né? Então, se eu postar qualquer coisa que seja voltado para o Nietzsche, automaticamente já tem uma espécie de visualização maior do que outros conteúdos, né? Mas eu não produzo conteúdo voltado no tipo de visualização que vai ter, mas mediante aquilo que eu posso fazer, mediante daquilo que eu me sinto à vontade em fazer. E o Nietzsche sempre foi um campo de pesquisa assim, majoritário para mim, porque eu pesquiso Nietzsche há quase 10 anos também, né? Sou membro participante aí do grupo de estudos Nietzsche no Recife, sou professor formado em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco. Se não ocorrer nenhum desastre esse ano, estou me formando aí no mestrado. Não que isso me torne melhor ou pior do que alguém, para deixar isso bem claro, né? Não costumo evocar títulos ou titulações acadêmicas como valorativos para o trabalho de alguém, né? Mas por vezes a gente se depara com esse tipo de questão, mesmo dentro dos processos autônomos, né? E aí o que eu queria dizer, né? Eu sempre quis prezar justamente por esse tipo de questão que o Ítalo também é um psicólogo amigo nosso, né, que também colaborou muito aí para um projeto que terminou virando um quadro do Gap Filosófico, né, que é o Filosofia para Psicólogos, e que até estou pensando com o Nelson como é que a gente pode integrar e reintegrar isso entre os canais. Mas assim, o Igor mencionou essa questão, que é uma questão de a gente prezar, não é por uma espécie de anulação dos conteúdos de cada canal. Cada canal tem a sua cara, a sua maneira de ser e a sua maneira de compartilhar os conteúdos entre os canais. Por exemplo, um grupo que eu esqueci de falar, né, porque são vários grupos, é o grupo de grego, né, que a gente está tendo aqui com o Guilherme, né, que já há um tempo eu vinha conversando com o Guilherme já há uns 3 anos, eu acho, sabe? Para a gente fazer um grupo em conjunto sobre o Aristóteles, porque eu acho fundamental retirar o Aristóteles da academia, porque muita gente pode achar que Aristóteles é um pensamento majoritariamente conservador. Para que serve o Aristóteles? Assim, essa é uma percepção um pouco apressada, né? Porque o Aristóteles ele é fundamental, inclusive, para você entender certas nuances do Fanon, por exemplo, que é um pensador muito importante, que é um dos cargos-chefes aqui do coletivo como um todo, né? Mas que veio a se intensificar dentro do nosso processo coletivo a partir da iniciativa do leitor subversivo, que já estuda Fanon há um bom tempo e fora da academia. E toda vez que eu transito Fanon dentro da academia, eu faço questão de referenciar e mencionar isso, porque isso é de extrema importância, né? Então, se não fosse esse atravessamento, né, através do leitor subversivo, por exemplo, que é um dos principais canais atualmente, está quase chegando a 1.000 inscritos, depois de muito trabalho nosso, aí, trabalho coletivo, né? E cada um desses canais que a gente se comprometeu a fazer uma divulgação, dentre eles que ainda não, que deixaram de fazer parte aí do coletivo por questões que eu não vou mencionar, porque foram questões incômodas, inclusive, né, que ocorreram aí. Mas a gente trabalhou, a gente se dedicou, a gente fez esse processo, a gente fez acontecer de uma maneira orgânica. Lógico que, né? E aí você vai comparar algo que é feito de maneira operária com pessoas que injetam monetização no canal ou injetam grana, aí você está fazendo uma falsa comparação, né? Então, o nosso trabalho é trabalho de formiguinha, né? E se a gente tivesse a possibilidade de investir mais, talvez a gente desse passos mais rápido, né? De uma maneira mais rápida. Né? Não é o caso. Lógico que a gente visa ter, em algum momento, algum tipo de financiamento que possa, inclusive, redistribuir, digamos assim, possibilidades, né? E uma maturação do nosso processo referente a todos os membros que possam ter uma atividade muito mais qualificada do ponto de vista tecnológico, material e de paz de espírito, que é muito importante isso, inclusive, né? Como é que você vai fazer um bom trabalho nas redes sobre educação, porque eu acho que o nosso processo é sobre educação de um modo geral, inclusive um processo de descentralização da educação, se você não tem paz de espírito, né? Se você não sabe se vai pagar sua conta amanhã, se você vai estar na rua amanhã e etc., ou
qualquer necessidade que o valha correspondendo às necessidades de cada um, saca? Então, um ponto que é importante aqui é que, né, e aí eu gostaria de deixar claro, e eu deixo à disposição, pelo menos no que concerne aos conteúdos que eu faço em parceria com todos os mediadores do grupo, né, por exemplo, o Guilherme do grupo de Grego e Aristóteles, o Victor Fialho do grupo de Platão, e que divide medieval também com o Guilherme, é que esses conteúdos sejam disponibilizados para serem replicados, se assim os donos dos canais quiserem, né, em todas as redes, porque quanto mais circula, melhor. Eu posso atingir um outro público que talvez não seja o meu e que queira conhecer o meu canal. E eu acho que isso que precisa ser prezado. E eu, de um modo geral, sempre utilizei o meu canal como esse tipo de ferramenta. Entende? Sempre fiz questão de fazer isso, sabe? Como uma ferramenta para divulgar outros trabalhos, né? E isso, né, minimamente, dentro de um processo integrativo, ele precisa ser recíproco, entendo eu, né? Então, é disso que se trata, no final das contas, né? Então, o Cosmopolítica TV, que era o Observatório Político, ele surge com esse intuito de, um dia, quando eu tiver tempo, porque isso tem uma limitação material e uma limitação de tempo, produzir uma TV 24 horas com os nossos conteúdos compilados de todos os canais, fazendo uma espécie de... Não só TV filosófica, porque não se trata só de filosofia, mas uma TV voltada para os conteúdos que a gente aborda, né, e que fique em atividade 24 horas. Esse é um processo que eu não consegui colocar em voga agora, por falta de tempo, mas ele já está em maturação, né? Inclusive conteúdos de pessoas que não fazem necessariamente parte do coletivo, né, mas que fizeram lives conosco, que tem material aberto aí, disponível aí nos nossos canais aí. Eu acho que se a gente parasse para fazer um trabalho de edição nesse momento, a gente passaria 2 anos só editando vídeo sem produzir nada, no mínimo, só fazendo edição e montagem de vídeo, e a gente conseguiria, de certa forma, manter um certo sentido de visibilidade, sabe? Pode parecer até meio absurdo isso para vocês, mas dê uma olhada nos canais aí, né? No Gap Filosófico, no Leitor Subversivo tem mais conteúdo, mas no canal do Igor também, que a gente tá subindo conteúdo lá, no canal do Nelson, que já vai também estar desenvolvendo essa dinâmica, porque a gente trabalha nesse sentido, né, não que a gente produza por produzir, a gente tenta fazer da melhor maneira que a gente consegue e disponibiliza esse conteúdo da melhor maneira possível, né, dentro daquilo que são nossas limitações do modo geral, né, mas com muita honestidade, com muita acurácia, com muita humildade, não no sentido de se colocar num lugar de inferiorizado, mas assim, humildade no sentido de dar a cara a tapa referente àquilo que a gente está propondo, né? De ter uma espécie de responsabilidade, inclusive quando possivelmente a gente possa cometer alguns equívocos, o que é normal, o que é comum, o que faz parte do processo, o que é uma das questões que eu sempre fiz questão de deixar claro no meu canal, é que a gente não precisa se envergonhar do erro, esconder o erro, né? A questão do gap filosófico, o gap também brinca com essa questão, com essa lacuna, né? É retrabalhar o erro, errar melhor, errar novamente para errar melhor, né? Então, sempre foi uma das questões que eu sempre quis deixar assim muito latente, porque a academia tem muito essa obsessão, né? E aí eu não estou fazendo um discurso contra-acadêmico, mas eu preciso fazer um discurso crítico à academia em certos pontos, né? A academia tem muito essa verve de uma certa impossibilidade de caber o erro lá dentro, né? A partir de uma apreensão dentro de uma perfeição da escrita, do lugar do intelectual, né? Que eu nem acredito nessa ideia de intelectual, mas do acadêmico, etc. Que alguns processos autônomos, como o nosso, deveriam estar questionando esse posicionamento, mas sem negar a academia e sem fazer oposicionismo barato e abstrato, que eu também considero um problema. Agora, a gente também não pode replicar problemas que são provenientes de certos processos mais hierarquizados, que precisam ser assim, mas às vezes a gente tem que se policiar para perceber como a gente precisa muito mais se integrar dentro daquilo que é possível se integrar, e mesmo que discorde, por vezes tentar trabalhar amistosamente essas discordâncias, né, mas transformar essas discordâncias numa espécie de ética de ginga, como diz o nosso amigo Zé Celso, né, no sentido de que as diferenças elas precisam se integrar dentro de um certo gingado, né, dentro de um gingado que potencializa o nosso processo coletivo e dentro do nosso processo educacional, que só tem a ganhar quando a gente enriquece o nosso repertório.
seja a sua perspectiva filosófica, sociológica, psicológica, psicanalítica, esquizoanalítica, ela voltada para uma perspectiva do ponto de vista epistemológico, tá? Mais conservador ou mais desconstrutiva, né? Então, seja você um especialista, como nosso amigo Igor em Camus, ou seja, a sua perspectiva, sei lá, muito mais deleuziana, que não é meu caso, eu não consigo nem me enquadrar num pensador, apesar que as pessoas me atribuem, alguns pensadores aí, como Nietzsche, por exemplo, né? Ah, você é nietzschiano, não me considero, estudo Nietzsche há um tempo, porque é um filósofo que me interessa, é um filósofo que trabalhei há muito tempo, mas assim, transita em algumas áreas, Nietzsche, Fanon, Hegel, principalmente, que em breve a gente vai estar fazendo aí uma apresentação no canal do Nelson sobre a noção de reconhecimento, né, alguns recortes, tentar comparar isso com a perspectiva lacaniana, né, mas eu não gosto muito de ser atribuído, não que isso seja um problema, tá? Mas assim, quando eu olho para o Igor, eu vejo Alberto Camus, né, porque é uma identidade muito forte que é atribuída a ele, né, nesse sentido, eu conheci-o através disso, inclusive através desse trabalho, né? Mas isso não impede a gente de dinamizar e reconhecer os nossos limites e trabalhar o nosso aprendizado. E esse coletivo, ele tem que prezar, no meu entendimento, não que isso seja uma imposição, ele tem que prezar por essa organicidade, né, dos processos educacionais, mas sempre atentos a supostas vicissitudes que podem surgir aí. Então, um dos pontos principais, eu acho, é justamente entender que os processos coletivos, os conteúdos que se produzem em conjunto com as pessoas que concordarem com isso, ele não é de ninguém, ele é de todos nós, né? Porque ele potencializa todos nós quando eles são compartilhados, né? Então, por exemplo, o grupo de estudos de grego Koine, ele está disponível, eu vou começar a replicar no canal do Igor. Quem quiser também, eu posso replicar nos seus respectivos canais. E todo o conteúdo está disponível nesse sentido. Lógico que eu não vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque tem a limitação de que, no momento, sou eu que estou fazendo essas edições, mas a gente vai encaixando aí dentro da medida do possível e trazer esse espírito coletivo não como imposição. Ah, você tem que abrir mão das suas demandas individuais em prol do coletivo. Não, isso também é um tipo de imposição, mas tentar fazer essa ginga compositiva dentro daquilo que cada um potencialmente tem de mais interessante e dentro daquilo que a gente também possa ter de mais vulnerável e integrar essas vulnerabilidades e essas potencialidades. E quem estiver escutando isso, né, pode se sentir acolhido justamente nessa mesma direção. O seu trabalho é bem-vindo aqui nesse sentido, para compor, seja você fazer parte do coletivo da administração, ou simplesmente entrar no grupo para propor um grupo de estudos e divulgar o seu trabalho, o seu canal, né, o seu trabalho específico, né, você é livre para fazer da maneira que você quiser, entende? Então, é só isso que eu queria colocar. Valeu, Alberto, muito, muito bom, importante esses pontos para ressaltar essa dinâmica do que a gente quer fazer e também do que já foi feito, né? Nelson, você quer falar um pouco mais sobre o seu projeto, como conheceu o Alberto, a gente? Se você quiser falar mais, fica à vontade. Aí depois eu continuo a apresentação. Então, boa tarde a todos. Estou, vamos dizer assim, feliz, né, de estar participando desse grupo, do GAP, pessoal do Alberto. Agora acabei de conhecer você, Igor. Eu acho que era isso, mais ou menos isso que eu estava precisando para movimentar meus projetos. Eu acho que é uma atitude louvável, né? Porque eu já pensei isso, mas nunca tive muita coragem, né? É essa coisa mesmo de você colocar a cara a tapa, né? De propor um conteúdo numa mídia. Isso sempre eu fiquei um pouco receoso, o que as pessoas poderiam falar, tal. Mas depois eu vi que é uma onda que vale a pena, né? A gente publicizar o conhecimento, publicizar a filosofia, que é a minha área, né? Além da psicanálise e de outros interesses que eu tenho. E só posso dizer para vocês parabéns pelo andamento do projeto, certo? Não é fácil. Imagino o quanto de tempo e gastos, né, inclusive financeiros, para movimentar um projeto desse.
E eu fico muito feliz de poder participar da equipe, né? Eu acho que eu vejo isso mesmo como um grupo, uma equipe que tem que dentro das suas particularidades, dentro dos interesses de cada um, há também uma ideia de conjunto, há uma ideia de parceria, né, de trabalho coletivo, com esse objetivo que eu acho que é importante, que é a publicização do conhecimento, né, um conhecimento que não é levado somente por autodidatas, mas também com profissionais da área, né, da filosofia e de outras áreas afim. E eu acho que tem tudo para dar certo, né? A gente só tem que repensar essas estratégias, inclusive que você estava falando, Igor, o Alberto, sobre equipamentos, essas coisas que realmente acho que dá muito trabalho e é um investimento, né, razoável. Sim, Ricardo. Ricardo, quer falar? Boa tarde para todos os participantes, para quem estiver ouvindo. Como o Nelson acabou de falar, eu estou com o Alberto há um tempo, já desde 2021 mais ou menos, e a história minha com o Alberto é uma escrita que eu já fiz na virada do milênio, uma mensagem, começamos uma conversa juntos, fizemos algumas apresentações juntas, e eu acho que a sociedade toda é uma representação. E para essa representação existir, tem de haver uma identidade. Então, eu parti para a construção de uma empresa que chama EPA Economia Participativa, que está à disposição do coletivo também. Eu estou para me aposentar agora na Prefeitura de Santos, onde eu trabalho. Vou me dedicar um pouquinho mais a isso. E o que eu fiz nesse tempo, além de dar alguns subsídios para o grupo, para o Alberto, foi a construção de algumas marcas. Uma marca delas é o Bitbank, que é uma moeda social, está registrado no INPI, deu trabalho e tempo para fazer isso. Temos uma outra marca que se chama ENIB, que é uma identidade, um número identitário brasileiro, que a gente tem de acabar com a invisibilidade social, que isso é um problema muito grande na política, em todas as áreas. Temos também uma outra marca que se chama Decodex, que é um processo que eu estou também trabalhando, escrevendo um livro, que se a gente aprender a decodificar a linguagem, a gente consegue entender o que o outro está tentando falar. E acabei de receber mais duas outras marcas. Uma é o PixMe, que eu quero fazer um vínculo dessa atividade social do Pix. Hoje em dia, um cara pode ter 50 Pix e você não sabe se o Pix do meu telefone, se eu vender o meu telefone ou perder a minha linha, para onde que vai esse Pix, né? Então, é uma confusão, um embaralhamento, que o processo social, para quem é predador, ele quer que o cardume disperse. E a gente aqui está fazendo uma atividade de deixar um cardume mais ou menos juntos, ou então criar uma matilha de lobos, né? Que isso eu já escrevi uma determinada vez também. E o que eu queria ressaltar, a parte do que o Nelson falou, o conhecimento não é uma coisa que é particularizada. O conhecimento só tem uma função de ser compartilhado. Se o conhecimento não é compartilhado, ele não é conhecimento, entendeu? Porque, para mim, uma forma bem primitiva que o Alberto conhece, vocês talvez possam ter uma ideia, conhecimento é simplesmente você saber fazer qualquer coisa. Você sabe fazer um bolo de fubá, sabe fazer uma bomba atômica, sabe sair de uma enrascada, é que você tem conhecimento. E o meu trabalho nesse grupo todo é dar uma certa base desses recursos com uma empresa registrada para poder que as pessoas, no seu determinado momento, possam ter uma identidade, uma identificação para apoio coletivo também. Obrigado, por enquanto. Só comentar rapidinho essa questão do Decodex, é até a revista eletrônica que a gente vem tentando montar, né? Só que por falta de tempo, por falta de grana também, a gente não conseguiu botar para frente. Mas assim, tem até uma tecla que às vezes eu coloco do ponto de vista mais conceitual, filosófico, né? Que é justamente essa leitura dos códigos que se produzem dentro dessa coisa que se chama representação social que o Ricardo colocou,
né, que por vezes ou exclui ou cria um processo de inclusão, um processo de exclusão mediante certos níveis divergentes de incompreensão das próprias relações, né? Então, como eu entendo, tá? A nossa contemporaneidade, ela trabalha justamente nesses jogos virtuais, né? Muito mais intensificados. Não que seja uma grande novidade isso, na verdade, né? Não estou dizendo que isso é uma exclusividade da nossa contemporaneidade, né? Mas ela tem uma certa forma de se fazer mais acelerada, né? Dentro dessas modulações, né? Então justamente eu concordo nesse sentido com que o Ricardo coloca. Hoje eu estou trocando o nome de todo mundo, né? Mas enfim, que o Ricardo coloca, que é justamente por vezes existe uma divergência que na verdade é uma divergência mediante um processo de uma codificação divergente de determinadas formas de produzir determinados encontros, inclusive dentro de um processo coletivo. Isso ocorreu agora há pouco num grupo de estudos, inclusive, da República de Platão, mas eu não vou trazer essa questão aqui não, mas assim, a questão é como a gente administra também os conflitos dentro de um processo integrativo, não que a gente vá aceitar qualquer coisa e que possa ser feito de qualquer jeito, mas é como é que você compõe esse processo de codificação e descodificação das relações do ponto de vista afetivo. E aí como é que a gente se entende dentro desse processo coletivo para criar, digamos assim, uma equanimidade possível. Lógico que nada vai ser sempre equânime de uma maneira linear, né, perfeita, né? Mas que a gente possa criar essa partilha dentro desse jogo, né? Especificamente. Aí eu passo a palavra. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, reitero, quando quiserem participar é só interromper, não tem problema não. Mas é importante para a gente poder dar seguimento aqui. A apresentação não é muito longa, essa apresentação é mais assim, algo bem básico mesmo. Como o Alberto reforçou, o Cosmopolita nasceu inclusive antes do Gap Filosófico, então ele vai continuar, logicamente, replicando os conteúdos. E aí, mais do que o Cosmopolita TV, a primeira proposta que a gente passa aqui para o coletivo filosófico é que os nossos perfis profissionais também repliquem os nossos conteúdos. Como o Alberto disse, lá no Orientações Filosóficas, que é o canal que eu administro, vai passar lá o grego, vai passar lá alguma coisa do Gap Filosófico, vai passar uma atividade do Nelson, vai participar alguma atividade do BitBem, do Leitor Subversivo, enfim. A gente ainda vai ver como é que vai se propor essa questão da replicação. Se ela vai acontecer ao vivo, se tem condições dela acontecer ao vivo, né, por transmissão, pelo StreamYard ou de alguma outra forma, ou se ela vai ser ao vivo gravada, e aí com a gravação a gente replica. Pode ser um dia em um canal, outro dia em outro canal. Por exemplo, a reunião de grego. Pode ser que na segunda-feira entre no Orientações, na terça entre em outro canal e na quarta outro, sempre para ter uma alimentação diária. Porque a coisa mais complicada que tem aqui na internet, pessoal, é alimentar conteúdo diariamente, né? A gente teria que se debruçar 24 horas sobre isso, né? Então é realmente complicado. Pode falar, Alberto. Não, assim, é só falar um pouco sobre a questão das estratégias, né? A gente pode montar estratégias específicas que repliquem esses conteúdos, mas de formas próprias de cada canal. Então a gente pode pensar isso depois. E eu acho que a questão também é o seguinte: eu entendo a questão de que tipo, é complicado produzir conteúdo, mas se eu fosse pensar só em mim, por exemplo, eu fazia lá meu conteúdo e pronto, sabe? E jogava um vídeo por dia de 10 minutos, que é a coisa mais fácil do mundo de se fazer, entende? E tá lá, assim, só estaria pensando no meu canal, mas não é disso que se trata, né? Já tem um trabalho coletivo acontecendo, né? Já tem um processo que é construído coletivamente. Então, o que a gente precisa fazer é retrabalhar isso de uma maneira mais integradora. Mas eu entendi o que você quis dizer, não é uma contestação, não, é só um adendo, né? Porque é difícil, sim. Mas aí, por vezes, quer dizer, majoritariamente, eu não tenho nem condições atualmente de produzir um conteúdo específico do meu canal. Eu já estou, sei lá, acho que uns 2 meses. Às vezes eu faço um vídeo, uma aula, né?
Quando sobra, aproveito alguma coisa que eu me lembro que estava gravada ali e jogo, né? Mas assim, por vezes é 24 horas só fazendo edição e replicação de conteúdos de outros canais, o que é muito interessante também, né? Mas assim, a gente tem que sempre ver essa modulação, né? Como é que ela está ocorrendo, ficar atento a isso, né? Entende? Enfim. Perfeito, concordo demais, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Levantou a mão ali, ó. Pode falar, Nelson. Oba, só uma sugestão, uma ideia. A gente poderia, dos vídeos que a gente já faz, fazer pequenos cortes de 2, 3 minutos e colocando nos canais dos colegas. Então, colocava um pequeno corte de 1 ou 2 minutos sobre determinado canal, ela diz, olha, querendo assistir mais sobre esse assunto, está no canal tal, e postar o link e tal. Eu acho que custaria menos tempo, né, e dava um gostinho para as outras pessoas que quiserem tomar conhecimento que há outros temas e outros assuntos dentro do coletivo. Acho que poderia ser feito, mas é só uma sugestão. Rapidinho, assim, menos tempo não necessariamente, mas assim, eu concordo com essa colocação, porque inclusive aproveitaria o trabalho, entendeu? Não, eu concordo, só dizendo assim que menos tempo não gasta não, porque na verdade tem que editar, mas assim, eu posso fazer isso. E na verdade eu quero fazer isso, eu até comentei com você. Né? Só aquelas lives lá, eu posso fazer corte para jogar no Instagram. É justamente com esse intuito, entendeu? Fazer uma edição mais trabalhada, especificamente para o Instagram, para chamar o pessoal para o grupo de estudos e automaticamente para o seu canal. Agora, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que todos, inclusive os que não estão presentes, né? Eu sei que às vezes eu esqueço de colocar, porque é muita coisa para fazer. Mas assim, não é por não querer colocar, é colocar os links dos canais dos colegas na descrição do vídeo e dizer assim, inscreva-se. Quando falar em nome do coletivo, lembrar pelo menos dos canais principais e dizer assim, e é uma coisa que eu faço, e você pode pegar aí todos os meus vídeos, eu digo, inscrevam-se, pode ter uma live sozinho. Inscrevam-se, Gap Filosófico, Orientações Filosóficas e agora Psicocinética. Eu sempre cito. É uma coisa que eu acho que não é tornar uma obrigação, sabe, também. Exigir, olha, você não fez isso. Não é isso. Mas assim, eu acho que é uma boa. Tornar algo natural, entendeu? Isso. Sim, sim. Inclusive, eu acho que eu vou começar realmente a falar algumas coisas antes dos vídeos, né? Uma pequena introdução, justamente para ir acrescentando esses canais, os canais de vocês, promovendo também vocês e aí, se cada um também fizer, aí ajuda, né? Todo mundo se ajuda. Eu concordo plenamente. O objetivo é exatamente esse, Nelson e Alberto. Sobre a tua sugestão, Nelson, perfeito, muito bom. É uma coisa que muita gente tem feito nessa questão de corte. Realmente é uma coisa que dá para viralizar e passar para outras coisas, porque é curtinho, né? Você faz um corte ali de 1 minuto, 2, dá certo. O que eu estou vendo, verificando, e aí é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui depois, quando fechar o coletivo, quem vai fazer o quê? Porque, por exemplo, o Alberto, eu estou sentindo que ele, não sei se ele já está, mas daqui a pouco ele pode ficar sobrecarregado com essas atividades. Sim. Porque atualmente, pelo que eu sei, ele está fazendo as artes, ele está fazendo as chamadas, ele está fazendo os links, ele está fazendo as descrições, ele está fazendo as postagens nas redes sociais. Então é muita coisa, né? Até conversei com ele essa semana, eu disse, olha, estou aqui e vamos fazer junto também, eu faço uma arte, eu faço uma edição, alguma coisa do tipo. Se você souber, Nelson, também, se não, tranquilo, não é uma obrigação, tá? Se mais alguém que entrar no coletivo também souber mexer com edição, com alguma coisa, massa, entra também, né? Mas é justamente para não ficar só uma pessoa sobrecarregada com isso. Mas vamos implementar sim isso aí, viu, Nelson? Sim, sim. Inclusive, eu estava conversando com o Alberto, eu estou reaprendendo a mexer de novo com o meu Linux aqui. Então,
Para instalar e desinstalar programas é bem chatinho. Mas Nossa, eu estou fazendo algo. Oi? É complicado demais ficar toda hora lá no prompt, instalando, desinstalando. E eu estou já trabalhando aprendendo a mexer com edições. Então, eu posso tirar um tempo para ajudar nesse sentido, certo? Já fiz um cortezinho do primeiro vídeo que eu fiz, já joguei, e aí eu vou aprendendo, precisando também estou aqui. Perfeito, muito bom. Esse é realmente o espírito coletivo que a gente está propondo aqui. O Ricardo falou que o Codex pode ser também um centro de distribuição, perfeito. E aí a gente já consegue falar com mais outras pessoas. Centros de distribuição de vídeo, pessoal, pode ter mais de um, né? Pode ser o Cosmopolita, pode ser os nossos. A gente pode criar um próprio depois, a gente pode criar o próprio coletivo filosófico, nome genérico, né? E pode ser o Codex também. Quanto mais centro de distribuição a gente tiver, melhor, né? Gente, Alberto, passa só essa parte aí. Pronto. Então, por que é importante a gente discutir sobre essa questão dos objetivos, né? Fortalecer o que a gente já falou aqui, mas aqui ficou uma coisa mais oficializada e dita para quem for assistir também posteriormente. Esse vídeo eu tenho que mandar, inclusive, para a menina, a Dani, do Estante Filosofal, e o João, da Central Filosófica, que foram dois que eu entrei em contato essa semana, que acharam interessante o projeto, querem saber mais sobre, para ver se entram, né? O fortalecimento de processo de criação do conteúdo filosófico na rede social, preenchendo, né, replicando os conteúdos de áudio, texto, vídeo, né? O que é importante nesse sentido, né? Não é somente o YouTube, não é somente o Instagram. Tem uma ferramenta que muita gente mexe, mas que a gente não tem o domínio sobre ela, digamos assim. A gente tem um certo conhecimento sobre o Instagram, porque a gente já usa o Instagram já tem uns 4, 5 anos, né? Pode falar, Alberto. Não, eu esperar você terminar a frase, pelo menos. Eu não sei se você vai falar do TikTok, mas só para ressaltar, eu tenho utilizado o TikTok e vai fazer 1 ano e meio já. E lá no TikTok é uma ferramenta que é um pouco complicada, porque ela tem uma lógica um pouco diferente do Instagram, apesar de ser muito parecida. Né, você tem que meio que fazer uma leitura de como o algoritmo funciona referente a como ele identifica o seu conteúdo, né? E aí a gente pode até fazer uma espécie de, sei lá, de reunião só sobre isso. Mas assim, de uns tempos para cá eu consegui ter um certo alcance lá, inclusive tive acesso a uma ferramenta de edição que foi proporcionada por conta disso, que ajudou muito em fazer vários cortes, etc, para vários canais, inclusive. E é um meio de visibilização muito interessante, apesar de que ele ilude você bastante, né? Os números não representam exatamente aquilo que você acha, né? Sei lá, eu tenho 14 mil inscritos lá no TikTok, mas assim, o que é válido mesmo, substancialmente assim, aqueles 14 mil equivale ao, sei lá, uns 1.500, eu acho, de pessoas que realmente se fixam ali, que conhecem o trabalho ali, né? O resto é só passagem, né? Algo meio fugaz. Mas assim, tem uma certa utilidade, porque todas aquelas pessoas que transitam ali, você consegue pescar 1, 2, 3, que vem para o seu trabalho de um modo geral. Inclusive, depois de todo esse tempo trabalhando, hoje em dia, algumas pessoas já conhecem o meu trabalho lá. Eu já vi pessoas citando no grupo, não, eu te acompanho lá no TikTok e etc. Só que é um trabalho que você faz, né? Um movimento. Inclusive, eu estou trabalhando lá o TikTok do Futebol Infinito, é um movimento lento, mas às vezes você percebe que dá um avanço, né? Porém, às vezes dá uma travada. Mas é uma ferramenta interessante, inclusive, para a gente pensar em começar, talvez, lá no futuro, em fazer algumas lives por lá e ver como é que isso funciona. Assim, desculpa ter interrompido, né? Não, jamais, é isso mesmo, é exatamente isso. O TikTok ele tem um fluxo muito alto de usuários, né? E usuários que ficam muito tempo na plataforma. As plataformas, elas verificam muito essa questão de quantidade de horas, né, de tempo que cada usuário fica. O TikTok prende bastante, porque são vídeos muito rápidos, né?
Então, ali 1 minuto, 2, 3, você está em acesso ali com eles, então você sempre está passando conteúdo. E aí, assim, é uma ferramenta, pessoal, que tem um fluxo muito alto, certo? O Alberto falou aí em 14 mil, né? Mas é isso mesmo. O TikTok, ele tem essa inflação, né? E quando a gente passa para o Instagram, não são os 14 mil, né? É menos, é bem menos, na verdade. Dos 14 mil nos TikTok que podem visualizar, isso se transforma em 1000 no Instagram. E olhe lá, às vezes é até 800, por aí. A metragem do TikTok para o Instagram, ela é muito diferente. Como o Alberto disse, é uma outra ferramenta, uma outra coisa, mas que de fato pode trazer ali elementos positivos. E cada vez que vai crescendo no TikTok, isso melhora a questão de monetização e melhora também a questão de desbloqueio de ferramentas, né? Como o Alberto disse, desbloqueia a live, desbloqueia a edição de vídeo. O TikTok, ele alimenta, você consegue fazer um vídeo no próprio TikTok e esse vídeo passar para o Instagram, para o WhatsApp, de uma maneira muito rápida, né? Então, realmente é uma ferramenta muito útil, né? Vira uma ferramenta de edição também, né? Que facilita para você jogar os conteúdos no YouTube. Exatamente. No YouTube, de forma geral, né? Que são aqueles vídeos que aparecem no feed, e o YouTube Shorts, né? Que é aquele YouTube que fica ali meio que de lado, mas ele também tem uma importância, porque se você não tiver visualização suficiente no Shorts, você também não consegue monetizar no YouTube, né? Eu acho que eu agora adianto já uma parte do que a gente se propõe a fazer. Processos de monetização de canais, redes sociais e afins. É difícil? Muito. É complicado do jeito que nós estamos tentando fazer? Bastante. Por quê? Porque, como o Alberto disse, é um modelo orgânico. E o modelo orgânico é 1, 2, 3, uma pessoa seguindo, 2, eu vi teu trabalho e tal, gostei, estou seguindo, vou compartilhar aqui, e aí outra pessoa. Esse é o trabalho orgânico, né? Se a gente for querer injetar dinheiro nessa proposta, né, que é uma das possibilidades também, né, claro que cresce mais rápido, com a velocidade maior, né, mas a gente sempre tem que fazer o cálculo. Será que essa velocidade ela vai trazer um espectador de qualidade, né? Ou ele vai trazer ali um espectador de nicho, ou um espectador de momento, ou um espectador que, no final das contas, acabe atrapalhando, ou alguma coisa do tipo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa antes que eu siga? Não, assim, eu não ia focar muito no uso da questão das redes sociais, mas a gente tem que lembrar do Telegram também. O Telegram é muito esquecido, inclusive por você, viu, seu Igor? Você é muito negligente lá com o seu canal lá do Telegram. Porque, assim, só para vocês saberem, tá? Se eu for juntar todos os grupos que eu tenho lá no Telegram, eu acho que dá quase mais de 10 mil pessoas, velho. Porque eu não fiz o cálculo na ponta do lápis. Mas só no grupo do Nietzsche, no canal do Nietzsche que eu abri, eu tenho 500 pessoas. Eu tenho mais pessoas do que no meu canal geral, no meu grupo geral do canal, pra você ter noção. Só no do Nietzsche. No Deleuze tem mais 200, Foucault mais 200, sei lá, tem um grupo do Marx tem mais 200, tem um grupo... enfim, tem muita gente por lá e às vezes a gente esquece de replicar as coisas por lá também. Então, todo o conteúdo que eu posto no YouTube, eu boto lá o linkzinho do Telegram, porque é uma maneira também. Você não pode utilizar todas as redes como se você tivesse o mesmo alcance em todas elas. Você tem que utilizar como se fosse uma rede, né? Se eu não pego no Telegram, eu pego no WhatsApp, mas pego no YouTube, eu pego no TikTok, sacou? É assim que eu raciocino. Então, por isso que eu estou nessas redes. Nem sempre estou utilizando elas frequentemente, mas utilizo dentro daquilo que eu posso, quando posso e dependendo da dinâmica que é produzida ali, entendeu? Então só chamar atenção a isso também, porque a gente pode também retroalimentar os nossos links lá. Aí, de repente o Nelson cria, sei lá, o Psicocinética, aí eu compartilho meu link do meu canal e compartilho no canal dele, do dele ele compartilha no meu, e aí as pessoas entram nos grupos e conhecem o trabalho uns dos outros, entendeu? O Telegram não tem, mas
talvez seja necessário mesmo abrir Tem uma galera por lá, assim, depois se você fizer, dê uma olhada na quantidade de pessoas que tem ali. Não, eu não tenho nem Telegram no meu aparelho, não tem mesmo, há muitos anos que eu não uso. Não, beleza. Eu vou ter que, mas eu vou reinstalar e aí você me passa o link, essas coisas, para fazer parte também no Telegram. Beleza. Outro canal que eu não vi vocês comentando é o LinkedIn. O LinkedIn também tem uma galera muito grande, muita gente, não só da área acadêmica, mas outras pessoas também que se interessam, pode entrar em contato. Eu, vez ou outra, eu compartilho alguma coisa lá, mas eu não vejo muita utilidade pro trabalho que a gente faz, não. Posso estar errado, mas assim, eu tô lá também. Mas eu não consegui ainda, digamos assim, ver como é que aquilo pode trazer um retorno pro tipo de trabalho que a gente faz. Uhum. Eu concordo. Eu também tenho um LinkedIn. Acho uma rede social muito interessante, né, pelas conexões que a gente consegue fazer, mas eu acho que talvez a gente pudesse trabalhar o LinkedIn nos nossos pessoais mesmo. E aí, se for replicar alguma coisa, dá certo. Mas aí um projeto voltado propriamente para o LinkedIn, eu acho que realmente eu concordo com o Alberto, não é muito a vibe, né, não é muito a proposta. E aí, assim, mas concordo com você. É muito mais útil o Facebook, apesar de que o pessoal interpreta o Facebook como uma rede morta, mas não é bem assim não, viu? Eu tenho Facebook. Então até atuo bastante. Tem vários grupos lá interessantes para replicar conteúdos filosóficos lá. Lógico que às vezes tem uns cerceamentos, mas assim, é uma via interessante também. Sim, pessoal, sobre o que o Alberto falou do Telegram. Realmente eu não estou cuidando muito bem do Telegram, dos meus. O Telegram ele tem uma potencialidade também muito boa, né? Ele tem muita comunidade, ele tem muitos participantes assim desconhecidos, né, entre aspas, que não estão ali presentes em algumas outras redes sociais. O Telegram tem muita coisa. Eu acho que eu estou em mais de umas 20 comunidades no Telegram que tem livro, que tem filme, que tem, enfim, uma porrada de coisa, né? E que dá para a gente, de alguma maneira ali, utilizar, né? Logicamente. Vamos falar também do nosso canal de filmes lá também, né? Muito interessante, que tem muito conteúdo. Inclusive, vamos falar também dos nossos grupos sobre PDFs, que tem um acervo gigantesco também, que é tudo gratuito, né? E por vezes, sei lá, a gente faz uma convocação para o pessoal ajudar o nosso trabalho coletivo, não é nem por uma questão de troca, não, e ninguém se mobiliza, né? Então, assim, isso dá trabalho, né? Isso demanda, digamos assim, uma espécie de manutenção, né? De acervo e etc, e cuidar daquele conteúdo. Não que as pessoas tenham obrigação, mas assim, a questão é que tem uma comunidade extensa com várias questões aqui, que não são só os conteúdos dos canais, mas com várias possibilidades, né? Inclusive voltadas para outros tipos de atividades. Mas enfim, prossiga aí. Pronto, voltei. Então, vamos ver se vocês concordam aqui comigo, né? Eu separei uma lista de 6 redes que a gente pode dar uma prioridade, e aí, dando essa prioridade nessas 6 redes, a gente vai começar a traçar planos dos projetos, planos de estratégias para cada uma delas, como o Alberto falou, cada uma delas tem a peculiaridade, cada uma delas tem uma forma, uma situação e por aí vai. A primeira é, logicamente, o Instagram, que é a mais utilizada hoje em dia, né? O Instagram é basicamente uma rede social para foto, né? Então é muito difícil, muito complicado a gente transformar em blog, porque o próprio algoritmo vira e mexe e fica mudando essas questões. Eles não reproduzem mais textão, então quanto mais a foto tiver texto grande, menos ela tem ali a distribuição, né? E todas essas redes sociais, o Instagram não é diferente disso, elas dificultam, né,
essa passagem orgânica. Então, por exemplo, os próprios stories, tem muita gente que não vê os stories da gente, a gente acha que é porque a pessoa não gosta, não quer a gente. Não, é porque simplesmente não aparece. Não aparece lá. Entendeu? Pode falar, Nelson. Não, eu só tô achando interessante, não sabia disso, não. Sim, sim. Essas empresas, né, elas querem que você gaste dinheiro fazendo os patrocínios e as questões de marketing e tudo mais. Elas querem que você entregue dinheiro para elas. Então, elas vão distribuir. De graça, entre aspas, né, ela não vai. É muito mais complicado, é muito mais difícil. Por isso que, às vezes, quando a gente envia uma postagem para alguém ou para várias pessoas, e aí vocês percebem que ela tem uma performance melhor, é porque a pessoa viu ali, porque você mandou. Mas não é porque ela viu aleatoriamente, apareceu no feed dela. É muito complicado e difícil essas situações. Mas há formas da gente driblar e tentar resolver isso, tá? Mas ainda hoje é a rede mais utilizada. É a rede que a gente dá para postar foto, é a rede que dá para fazer live, Reels, uma série de funções e ferramentas que ela tem. Me perdoe. Muito boa e muito importante. TikTok, como a gente falou recentemente, né? O Facebook. Rapidinho, acabei de ver a notificação aqui. Ó. Nelson Rodrigues entrou para o Telegram. Você foi pego, Nelson. Rápido demais, hein? Rápido. Rapaz, fiz isso agora. Bom, é assim. Eu tô de olho em tudo, Nelson. O tempo inteiro. É um grande irmão, Nelson. Mas grande irmão, ele tá de olho. O Facebook, como o Alberto disse, ele parece de fato uma rede morta porque ele não tem mais aquela atividade que tinha antes, né? Mas ela ainda tem os seus usuários, ela ainda tem suas comunidades, né? Inclusive comunidades de filosofia, tem muita comunidade de filosofia no Facebook, e tem muita comunidade de filosofia que quem só está postando lá é essa gente que tem um pensamento meio estranho, esses pensamentos meio, né, problemáticos, digamos assim, vide pessoas que acreditam em QAnon, pessoas que acreditam em fetos abortados da Coca-Cola, da Pepsi, pessoas que têm essas leituras estranhas, né, em relação a essas questões. Mas, enfim, o YouTube, logicamente, que é a rede que a gente pode enviar vídeos mais longos. Pode falar, Alberto. É porque eu coloquei o Nelson aqui no meu grupo do canal agora, né? E aí eu me lembrei que a gente também não precisa só resumir, eu acho que é uma coisa importante isso. As parcerias, a pessoas que queiram entregar o coletivo, no sentido de, você quer fazer um projeto, você é professor, pesquisador autônomo, a gente pode também verificar a possibilidade de pesquisar parcerias que sejam parcerias de divulgação. Inclusive, eu fiz parceria com um portal que até uma das coisas que ele pediu é colocar uma mensagem automática no meu Telegram para eu poder utilizar esse veículo. Inclusive, eu tenho utilizado muito pouco porque eu não tenho tempo, né? Que é o Portal Cultura, né? Que pode ser também uma via interessante para vocês divulgarem o trabalho de vocês, inclusive, mas não só como essa possibilidade de ver quais redes que tenham minimamente a ver com a questão que a gente trabalha, e aí eu não digo só a filosofia, outros projetos que a gente possa vir a ter sobre cinema, sobre esportes, né? Porque tudo isso, de certa forma, transita pela filosofia, inevitavelmente, me desculpe, né? Mas a questão é tentar pesquisar isso também, como é que a gente pode ampliar a divulgação dos nossos trabalhos, não só pensando em pessoas que podem integrar o projeto com estudos, entende? Porque me lembrou agora, eu coloquei o Nelson e apareceu essa divulgação que eu faço, né? Que eu nem estou utilizando direito, né? Que é uma grande comunidade que tem lá no Telegram. Me manda depois, me informa mais sobre isso, que realmente é uma possibilidade muito boa, pessoal. Essa é uma das formas que a gente pode ter de tentar buscar
fundos, né? Depois a gente ainda vai chegar lá. Eu vou tentar dar uma acelerada, né, para não ficar assim uma coisa muito longa, né? O YouTube para vídeos longos, ou para questão de mini curso, curso livre, por exemplo, eu no Orientações Filosóficas eu faço muito mini curso e curso livre. Então eu boto lá um vídeo de 40 minutos, de 1 hora, falando sobre determinado tema, aquilo lá fica disponível. Teve muita gente que já veio, assim, depois de muitos anos, muito tempo, pô, vi seu vídeo lá, bacana, não sei o quê, pô, irado. Isso sabe, isso deixa a gente muito feliz, né? Mas a gente também tem que ver essa questão financeira, né? E é isso que a gente vai chegar. Grupos do WhatsApp e do Telegram também são muito importantes para a gente passar o link, inclusive o link da atividade, e o grupo para ter aquela manutenção, né? Do envio do PDF, do envio do certificado, do envio do link, da promoção, do que está acontecendo, das novidades, né? O WhatsApp e o Telegram também trabalhar nessa questão. Pode falar, Alberto. Uma coisa que me veio rápido assim é, por exemplo, o canal no WhatsApp, não o grupo, mas o canal, porque tipo, tem um canal do coletivo, a gente poderia utilizar mais isso como uma divulgação, porque funciona, viu? Eu estou fazendo um canal específico, porque eu tenho alguns grupos, inclusive o grupo no Telegram e no WhatsApp sobre pautas indígenas, e eu criei um canal lá no WhatsApp e ele é assim, bem frequentado, assim. Então a gente poderia, ao invés de fazer vários canais, o canal no WhatsApp do Orientações, do Gap Filosófico, do Leitor Subversivo, e do não sei quem, utilizar especificamente o canal do coletivo e divulgar todos os conteúdos lá, todos sendo ADM, porque quando você compartilha o canal, o conteúdo do canal, ele já dá o link do canal para as pessoas ficarem atualizadas sobre o que está ocorrendo. Esse é um ponto também que eu acho interessante. E aí, quanto mais pessoas entrarem, mais pessoas vão ver os conteúdos como um todo nos canais, porque é mais uma via, né? Se a pessoa não viu nos grupos ou não está afim, aí de repente ela bota e vê lá no canal, que é uma coisa até menos assim, invasiva, acho eu, que ela só vê se ela quiser, né? Digamos assim, ela, eu vou ver aqui o que está rolando, e até divulga mais, né? Não sei, só uma opinião. Com certeza, com certeza. Isso me lembrou, inclusive, processos de automação, Alberto. Por exemplo, atualmente, o meu T-Reads, ele é automatizado com o Instagram. Então, tudo que eu posto no Instagram, reposta lá automaticamente. Então, não é uma ferramenta que eu preciso estar alimentando originalmente, né? Ela vai no automático. Então, pode ser que a gente pense, por exemplo, a existência de um blog ou de um site que alimente, né? Que se alimente automaticamente desses canais, dessas novidades e dessas postagens. É uma ideia que eu vou pensar. Você me deu essa ideia agora, falando aí. O Telegram tá cheio desses comandos, assim, é muito mais fácil. É diferente do Discord, que é cheio de... O Discord é um ambiente que é meio árido, sabe? Mas, assim, que eu utilizo, eu também tô lá, mas, assim, eu tenho uma dificuldade de achar aquilo ali fluido, porque é meio engessado na minha percepção, entende? Mas, assim, é uma possibilidade também, só não me responsabilizo por mexer nisso agora, né? Mas, enfim, eu acho que o Telegram ele já tem alguns processos mais intuitivos referentes a esses processos automatizados. É isso que eu queria dizer, sabe? Com certeza. Assim, pessoal, possibilidades não faltam, né? A gente tem também, inclusive, a possibilidade de depois podcasts, né? Assim, as podcast já está rolando. Deixa eu te falar só outra coisa também, né? Nada impede, isso nunca é uma objeção, tá? Mas, por exemplo, eu já tenho uma certa movimentação no Spotify que, assim, é mais ou menos razoável, né? Para o Spotify, meu Spotify eu acho que tem 780 pessoas inscritas ou algo assim. Para algo que eu não divulgo constantemente, assim, é meio que movimentado, né? Lógico que cada um, quanto mais tiver, aí eu já acho diferente do grupo do canal, na verdade, no WhatsApp. Quanto mais tiver a possibilidade de vocês colocarem os seus conteúdos, cada um de vocês lá no Spotify, eu acho melhor. Mas a gente também pode verificar a possibilidade de ter esses conteúdos compartilhados num canal que tem maior visibilidade, que na verdade é esse, né? Isso, exatamente. Também, entendeu? Que é algo que eu já faço, na verdade, com alguns conteúdos do Leitor Subversivo,
mas eu também criei um perfil para ele lá também, né, que é para não ficar uma coisa centralizada, porque também não é meu intuito isso, mas também, porque de certa forma vai ter uma divulgação que pode ser associada, né, e pode trazer uma maior visibilidade para todo mundo, digamos assim. É sobre isso, a minha opinião sobre isso, e aí eu queria ouvir também o Ricardo ou o Nelson em relação a isso. Eu também não acho que pura centralização seja bom, mas eu acho que é interessante, se for um projeto de mais de um, né, ou 2 ou 3 ali, fazendo esses conteúdos, replicando, coisas do tipo, é interessante a gente padronizar a questão da descrição para que todos tenham ali seus links, suas, sei lá, maneiras e formas de contribuição e por aí vai. Eu acho que é interessante isso. Então, a questão isso aí é um ponto interessante, porque é o seguinte, como é uma situação que como é que eu posso dizer? São muitas frentes para uma pessoa só, né? E aí essa questão da descrição no Spotify especificamente é um pouco complicada, porque tem muito conteúdo já, mas se alguém se responsabilizar e fazer a descrição, já colocar padronizada lá e mandar para mim, e a partir de agora já tiver isso pronto, aí a gente pode começar a pensar, né, e você me mandar, assim, ó, tudo que eu divulgar, eu quero que você divulgue isso lá. Aí eu já tenho um padrão, aí você me manda e eu já coloco. E aí já facilita. Porque muitas vezes a dificuldade é essa, sabe? De alterar. Não, entendo. A ideia é justamente essa. A ideia é que com a formação desse coletivo a gente padronize algumas coisas para não ficar assim, pô, vou inventar aqui a descrição agora, porque eu não tenho um padrão, né? Não tenho uma padronização. Então eu vou inventar aqui alguma coisa e pronto, que dá um trabalho a mais, né? É isso. Nelson, queria falar alguma coisa? Não, só tô ouvindo que eu tô mais aprendendo do que... Tô aprendendo muito agora. Vamos nessa. O Ricardo quer falar. Fala aí, Ricardo. Tem um Medium também que eu queria falar depois, antes, mas fala aí, Ricardo. Como eu falei antes, eu estou usando o Canva e eu tenho uma assinatura no Canva e pode ter 5 participantes nessa assinatura, sabe? Produzindo lá independentemente. E eu acho que é uma coisa que está bem fácil. Eu gostei muito, eu consigo produzir uma apresentação lá, tipo site, ou tipo para o Instagram, ou qualquer coisa assim, com extrema facilidade lá. E eu sempre, a história dessa do ENIB, ela começou no ano 2000 praticamente, quando estava havendo o cadastramento do SUS, né? E eu entendo esse negócio de padronização. Se você não tiver uma regra, fica difícil, tudo sai disperso. E o ENIB queria essa história. Então, por exemplo, como aquelas chamadas, tipos assim, a gradezinha, se a gente começar a direcionar alguma coisa para o Decodex, lá como uma revista eletrônica, como foi assim planejada e tem uma marca registrada, tudo, grade, aquela grade, né, de coletividade, Decodex, as pessoas vão começar a referenciar lá e ela vai começar a ser que nem uma fonte, talvez, no meio do deserto, porque o Decodex, que para mim, é a gente aprender a decodificar os significados que as pessoas expressam para a gente. Porque se uma pessoa vem falar de justiça, eu não tenho de falar com ela sobre verdade, entendeu? E essa é a proposta do Decodex. A gente decodificar alguns significados, alguns significados. E lá eu tenho uma marca registrada, tenho a possibilidade no Canva de todo esse coletivo aqui entrar lá e participar, porque qualquer um pode escrever lá, entendeu? Se está no grupo. E aí é uma ponte de conexão. E assim como o ENIB consegue juntar os 200 milhões de brasileiros num código assim, inclusivo, transparente, único, o Decodex poderia ser uma integração, sabe? Você quer
saber o porquê que aquela coisa é assim, eu vou lá, sabe? De repente você vai colocar lá, pode criar uma série de setores, uma série de outros links para muitas variedades que o Canva oferece, tá? Está à disposição do grupo, tá? Obrigado, era isso. Então, é só mandar um e-mail que a gente adiciona lá. Foi uma coisa até que eu esqueci, foi até bom lembrar, Ricardo. Manda um e-mail que a gente compartilha, socializa. Mas assim, eu ia falar alguma coisa que eu me esqueci o que era agora. Público, Nelson. Nelson tá falando comigo aqui no inbox. Bota público, que aí você pode personalizar ao seu bel prazer. Puta, sei lá, grupo de estudo rosa, sei lá das quantas. Aí tem que ver se está disponível também, né? E aí muda. É melhor botar público que qualquer um pode achar. Tu pode até compartilhar posteriormente, e aí eu posso até fazer isso, que facilita muito, divulgar na aba comunidade dos nossos canais. E geralmente o pessoal entra também por isso, né? Eu compartilho o link, coloco uma foto, qualquer coisa que valha lá, e coloco o link do Telegram. Aí o pessoal entra no grupo do Telegram. Esse link é o link do Telegram. Do grupo ou do canal que você vai criar aí, né? Entendi. Beleza. Mas aí pode ser qualquer link, né? Portanto, que seja do Telegram, não é isso? Não, você vai criar. Veja só, você vai escrever um nome aí. O nome que você colocar vai gerar um link automaticamente, que é o link do grupo. Certo. Entendeu? Tá bom. Valeu. Lembrei agora, o Medium. Uma coisa também que é interessante e que eu gosto de fomentar é a nossa interatividade de escrita também. Eu sei que às vezes não é fácil escrever, principalmente nessa realidade caótica que a gente vive, e etc. Mas, tendo em vista que se você... aí a lógica do Medium é mais ou menos a do Spotify que eu mencionei, né? Cada um vai ter seu Medium lá, mas a gente tem um Medium que é voltado para a fomentação da futura revista, que é a Decodex. É que eu até mudei o nome, né? Era Gap Filosófico, eu mudei para Decodex para não ficar uma coisa como se remetesse ao meu canal, digamos assim, né? E aí que a gente pode também compartilhar textos lá, ou escrever textos em conjunto e divulgar e armazenar esses textos para futuramente, quando a revista, a gente tiver condições de colocar o site da revista no ar, a gente joga esses textos lá, é melhor tornar, aperfeiçoá-los, né? Digamos assim. Mas uma proposta, utilizar o Medium, né? E também tem um grupo no Telegram da revista para a gente compartilhar esses textos e também tem no grupo do WhatsApp, né? Para a gente valorizar essa produção autônoma ou traduções ou qualquer coisa que valha que você queira colocar lá. Compartilha no seu, manda o texto para a gente publicizar como coletivo também, se tiver interesse, né? Enfim, é isso. É uma boa. O Medium é uma plataforma muito legal, uma pena que não tem a questão da monetização aqui para o Brasil ainda, e não é muito famoso aqui no Brasil, mas é um blog muito legal, muito bacana mesmo, e sai de lá muitos textos muito bons, assim, de gente, assim, de vários lugares do mundo. Pessoal, pode passar, Alberto, o slide. Essa parte aí dos membros era só mesmo para apresentação externa, né? Que a gente tem 11 pessoas lá no grupo dos administradores do WhatsApp, mas isso não significa que essas 11 pessoas vão fazer parte do coletivo, até porque vocês perceberam, né, que tem poucas pessoas aqui, né? Então eu não sei se todas as pessoas que estão lá vão aderir oficialmente ao coletivo. Aí é importante... Pode falar, Alberto. Assim, só rapidamente, né? Só lembrando que a proposta aqui, né, é preservar, de certa forma, a vontade de cada um cooperar da maneira que queira cooperar. Agora, porque tem outras pessoas envolvidas com outros processos coletivos e às vezes isso se torna mais prioritário do que estar fazendo parte de uma espécie de, digamos assim, de conjunção mais oficializada referente ao coletivo, né? E eu entendo isso, e aí por vezes, às vezes tem que até tomar cuidado com essa ideia de padronização, porque pode soar para essas pessoas, né, como algo, como se fosse uma espécie de assimilação, e não é o caso que a gente pretende fazer aqui. A gente está tentando colocar uma proposta de organização para ver se as pessoas têm interesse para potencializar os trabalhos dentro das suas particularidades,
preservando a identidade de cada um, preservando as escolhas de cada um, sejam elas ideológicas, sejam teóricas, sejam de estudos, sejam de propostas, ou de posições, ou de maneiras de atuar, cada um vai manter a sua. Né? Essa proposta de integração, né, do coletivo é uma proposta que tem um direcionamento mais específico, mas cada um pode se perfazer da maneira que achar melhor. Né? Eu acho que isso, o que você acabou de dizer, Alberto, resume a proposta geral. É isso mesmo. Né? Ninguém é obrigado a entrar no coletivo filosófico. Ninguém é obrigado a estar aqui com a gente e dizer assim, vamos montar essas estratégias, esses planejamentos, essas formações para a gente poder crescer e tal. Ninguém é obrigado a isso. Existem outros projetos que são paralelos e que a pessoa simplesmente não vai querer entrar no nosso coletivo. Tudo bem, tranquilo. A gente continua conversando, a gente continua sendo amigo, a gente continua curtindo, compartilhando, se interessando, ajudando. Mas a proposta geral do coletivo filosófico que a gente está tentando montar aqui agora, né, que já existe, né, como o Alberto ressaltou anteriormente, já existe algo caminhando para esse sentido que a gente tem fazendo todo dia. Essa é uma oficialização, é o relacionamento sério no Facebook. Aqui a gente vai propor essas ideias e estratégias para a gente poder evoluir, crescer ao ponto de, como eu disse antes, não precisar tirar do nosso bolso. Não precisar que a gente passe essa dificuldade toda para poder transmitir uma aula, fazer um conteúdo. O Alberto falou uma coisa aí que eu quase chorei aqui de emoção. Você não faz nada se não tiver com o espírito tranquilo. E não tem como ficar com esse espírito tranquilo você devendo 300 milhões de reais, digamos assim. Ou dever algo ou alguma coisa que isso vai te tirar o centro e a paciência, até mesmo para você fazer uma leitura, para poder você passar aquele conteúdo para aqui online, né? Realmente não há como, não tem como. Como eu disse anteriormente, algumas pessoas vão aderir, outras não vão aderir, a gente continua amizade, linda, abraça, etc. Quem quiser aderir oficialmente à proposta do coletivo filosófico, a gente conversa, une, se abraça, e aí vamos manter aí essas próximas demandas, que é a questão da replicação, a questão e aí vem a questão mais importante, preeminente de todas, né? Que é o genérico banco filosófico, né? Que é o chamado banco que pensa em você. Gente, a gente não consegue fazer nada sem dinheiro. A gente não consegue nem ir ali, ir ali na esquina a gente consegue, mas a gente não consegue fazer nada, né, assim tão complexo e elaborado que não custe alguma grana, alguma coisa. A gente está tendo algumas conversas e algumas ventilações sobre as possibilidades de ganhos em relação ao coletivo. O coletivo vai ter um dinheiro XYZ. Como? Nós vamos criar propostas para que isso aconteça. Doações, programas de monetização, cursos em conjunto, clube de membros, todas as estratégias possíveis para você ganhar algum dinheiro e algum valor monetário em relação a conteúdos produzidos na internet. A gente, a partir agora do fechamento coletivo, a gente trabalha essa questão. Quantas pessoas estarão dentro? Não sei. Aqui tem 4 pessoas, pode ser que tenha 6, pode ser que no final das contas tenham 8, não sei, ainda vamos ver isso. Essas 8 pessoas, ou 10, não sei o número certo, a minha primeira proposta de valor, né, para a gente ter algum valor de movimentação, seria que as próprias pessoas dessem algum dinheiro para o coletivo. As próprias pessoas envolvidas, como se fosse uma espécie de mensalidade, digamos assim. Eu imaginei um valor entre 20 a 50 reais por mês. Aí a gente pode ver se dá certo 20, se dá certo 30, se dá certo 40, tem que ver a questão de cada um aqui, como é que está financeiramente,
que a gente sabe que, né, tá difícil para todo mundo mesmo, mas vamos supor que seja R$20, né? Vamos trabalhar com uma margem de R$20 por mês, cada um dos membros do coletivo ali trabalhando, e vamos supor que tenha, né, efetivamente 6 pessoas, né? Vamos dizer que efetivamente tenham 6 pessoas que fecharam o coletivo, né? Isso dá R$120 por mês, né? Esses R$120 por mês, eles vão ser utilizados, né, para a gente fazer 4 coisas, né? Um é o chamado, e aí, claro, a gente conversa sobre, eu estou passando essa proposta para vocês, mas isso pode ser conversado, dialogado futuramente, posteriormente, com o coletivo, aceitando ou não. Um fundo de emergência de 25%. Esse fundo de emergência de 25% é para quê? O Alberto está precisando pagar a internet, né? Então, esse fundo de emergência tem lá um valor X. A gente retira esse valor e entrega para o Alberto pagar a internet, porque ele precisa para poder fazer as coisas. E isso é válido para qualquer membro do grupo. O coletivo filosófico vai ser importante para quem tiver acesso a esses valores, certo? As outras coisas, os outros projetos, a gente pode continuar fazendo com outras pessoas e tal, mas essas outras pessoas não terão acesso a esse valor, entendeu? Isso vai servir também 25% para a utilização de anúncios, para crescimento, seja um evento, seja um vídeo. Eu vou fazer uma chamada sobre psicanálise e filosofia, e tá muito legal isso daqui, e vamos fazer uma campanha de divulgação para isso, para chamar mais atenção e tal. A gente pega esse valor que está lá, reservado de 25% do valor mensal, e utiliza para isso. Os outros 2 são 25% para investimento em equipamento, e os outros 25% são investimento financeiro, que aí vai ser uma questão mais complexa, e que a gente vai tentar travar até um diálogo com o Ricardo em relação a isso, para ver a melhor forma desse valor se multiplicar, né, através de algum investimento, né, alguma coisa assim, para a gente ter esse fluxo caixa, né, indo e aumentando. Isso referente aos valores mensais que a gente vai colocar, de R$20 por mês, cada membro, mais todo o montante do que a gente receber de propostas, de doações e coisas do tipo para o coletivo. Então, o coletivo vai ter um Pix, que já tem, né? Vai ter um Pix, vai ter uma conta, né, com toda a transparência, com os extratos, aquelas coisas todas, e vai ser administrado por nós mesmos. Pode ser administrado por todos tendo acesso, ou pode ser administrado por 2 ou 3, né, que vão ter acesso ali e vão fazer a prestação de contas mensal, né? Ou alguém fica responsável por isso, a gente ainda pode definir. Isso só vai ser efetivado quando a gente souber de fato quem realmente vai querer entrar no coletivo e quem pode realmente ajudar nessa questão, tá? Essa é a última parte da apresentação, é a parte mais crítica e mais delicada, porque, na final de contas, estamos falando de dinheiro, né? E aí é uma coisa muito complicada, que a gente sabe que isso sempre dá um probleminha, né? Mas a ideia é que com a gente não seja desse modo, né? Que de fato esses valores sejam utilizados para equipamentos. Tem até outras possibilidades, como por exemplo até itens de remédio, né? Coisas do tipo, para a gente utilizar, né, porque enfim, também não dá para produzir conteúdo na internet doente, né? Então todas essas possibilidades podem ser vistas e analisadas quando a gente tiver o coletivo fechado mesmo, no sentido de o coletivo é X, Y, Z, Fernando, José, Magalhães, Renata, Maria, pronto, são essas 6 pessoas? Perfeito, então aqui a partir de agora a gente vai travar aí diálogos e estratégias para essas 6 pessoas crescerem, né, dentro desse mundo da internet. E é isso, pessoal, obrigado aí pela paciência de terem me escutado.
Eu só queria ressaltar um ponto, que talvez, eu não sei se é isso que você quis dizer, mas assim, eu acho que não soa, talvez interessante dizer que a pessoa não faz parte do coletivo, porque de toda forma a pessoa faz parte do coletivo. Ela não faz parte da cooperação do fundo coletivo que foi estabelecido, se assim ela não desejar. Eu acho que essa é a questão. Exatamente. Porque o coletivo, tem várias pessoas já dentro do coletivo, então acho que é bom fazer essa distinção entre estar no coletivo e estar participando do fundo do coletivo. Perfeito. Muito obrigado, Alberto. É isso mesmo. Entendeu? Que aí são duas coisas distintas, porque pode soar, dizer assim, você não vai colaborar não, então sai daqui. Não é isso. Entendeu? Não é esse o ponto. É assim, você não vai ter esse retorno a um possível fundo que pode vir a acontecer caso isso funcione. Exatamente. Um acesso a esse fundo para que esse dinheiro que entre, seja nosso, seja de investimento, seja de doação, seja de monetização, possa ser utilizado para comprar microfone, comprar um notebook, comprar uma câmera melhor, comprar, sei lá, uma estrutura de cenário, o patrocínio na questão do tá precisando, né, fazer o advertising aí do mini curso ou do evento ou do não sei o que, né? Ou então a gente tem um site com um domínio. Todos esses gastos, gasto com assinatura, seja lá, por exemplo, a assinatura do Telegram, né, que é R$20, a assinatura do Telegram para ter ali uma maior, isso também, né? Todos esses valores ali sendo luz, internet, tudo sendo pago nessa questão desse fundo, né? Beleza, eu acho que se isso começar a funcionar, aí vai surgir outras questões também, que tipo, por exemplo, mas isso é coisa para outro momento, né? Se começar a funcionar isso daí, é a questão por vezes a grana não vai dar para todo mundo, aí vai ter que ter uma espécie de rotatividade, né? Uma rotatividade que tem que ser pensada de acordo com o contexto. Mas isso é coisa para outro momento, se isso começar a funcionar. Assim, antes de você finalizar, eu gostaria talvez que, sei lá, você fizesse uma espécie de convocação para quem tiver interesse de participar do coletivo, dos processos coletivos como um todo, que é aberto para todo mundo que quiser participar, né? Com grupos, que é gratuito, e etc. Você pode simplesmente entrar com o intuito de divulgação. Entretanto, quem entrar vai ser apresentado essa possibilidade de cooperar com o fundo coletivo, se quiser, né? E aí a pessoa pode escolher participar do fundo coletivo, que é algo que vai retornar de alguma forma, em algum momento, para ela mesma e para os processos de um modo geral, porque não se resume a uma espécie de retribuição também, né? Porque nesse sentido você tem que também trabalhar a dinâmica. Lógico que necessidade todo mundo tem, mas faz parte de uma certa possibilidade da sensatez, saber administrar também a sua necessidade em prol da necessidade do outro. Eu acho que esse é o ponto também, né? Mas assim, fazer uma convocação para o pessoal aí que vai assistir esse vídeo, que está assistindo agora, né? Para encerrar aí, abre a palavra para quem quiser finalizar aí, porque eu acho que eu já falei o que possivelmente me veio à mente hoje. Perfeito, Alberto. Gente, como o Alberto disse, esse coletivo ele é uma proposta de crescimento mútuo, né? Eu sei que tem muita gente trabalhando sozinha, eu sei que tem muita gente que edita vídeo, faz a foto, faz o roteiro, faz tudo, né? E consegue crescer, né? Mas nesse mundo da internet, das redes sociais, tem sido cada vez mais difícil para essas pessoas crescerem, porque cada vez essas empresas dificultam mais questões de algoritmo, atualizações de contrato e coisas do tipo. Então, talvez uma dessas formas da gente subverter o que essas empresas estão tentando fazer é nos unir, né? Essa possibilidade de união, ela vai nessa proposta de que cada um daqui vai ajudar nesses processos, né? Participação em live, participação na atividade do outro, replicar o conteúdo nas diversas redes sociais
E, em última análise, como o Alberto disse, a questão do fundo também, que vai ajudar aí, mas isso é uma coisa para depois. Então, se você tiver interesse aí em participar, né, tá aberto, é totalmente gratuito, é aberto para que a gente possa dialogar essa questão dos conteúdos, né, e também do próprio coletivo. Estamos aqui, né, abertos para isso, para a gente conversar. Se tiver interesse, né, em entrar, entre. E se tiver interesse também em entrar no fundo, né, no fundo de investimento aí filosófico, digamos assim, de fomento, para que a gente possa aí melhorar equipamento e não tirar do nosso bolso essas atividades, essas coisas, também é muito válido, né? E é isso. Alguma palavra, Nelson, para encerrar? Ricardo? Não. Qualquer coisa, depois a gente pode conversar. Mas eu achei uma boa ideia. Eu também não tenho nenhum comentário ainda. Obrigado. Então é isso, pessoal. No mais, isso vai ser replicado nas redes de quem quiser publicizar isso, tá? Porque também não é uma imposição. E se inscreva aí em todos os canais, para lembrar. Gap filosófico, orientações filosóficas, leitor subversivo, psicocinética, tá? E é isso por hora. E tudo vai ficar disponível aí na descrição aí. Eu vou tentar deixar isso arranjado aí para quando você estiver vendo esse vídeo no momento das lives, no momento que a live for ao ar, na verdade, que o vídeo for ao ar. E também os grupos e as possibilidades de você acessar todos os links, tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Até mais. Bem-vindos.